Olá, pessoal! Como vocês estão? Estamos hoje iniciando a nossa terceira semana de atividades de estudo no lar. Sabemos que estamos em meio a um momento bastante difícil, mas nós não podemos desanimar nos nossos estudos e nas nossas atividades. Combinado? A aula de hoje está prevista para o dia 15 de março, segunda-feira. Estamos iniciando agora a segunda quinzena do mês de março. Nas últimas 2 semanas, estávamos previstos para termos aulas presenciais, mas devido à pandemia tivemos de voltar ao mesmo modelo do ano passado e pedimos a Deus que nos conceda muita graça para que logo esse período passe e logo nós possamos estar de volta à nossa sala de aula. Se você está fazendo a sua atividade juntamente comigo, você vai observar aí na primeira página essa sugestão de rotina de estudo. E aí você vai observar, olha só, que hoje, 15 de 3 de 2021, segunda-feira, as atividades serão de língua portuguesa. Então, pegue o seu material e já se prepare para realizarmos juntos as atividades de hoje, ok? Isso, se você ainda não providenciou, essas são as atividades impressas que você recebeu lá na sua escola e são essas atividades que estaremos utilizando nesta semana. Combinado? Bom, as atividades de hoje, elas estão apenas nas páginas 2 e 3 do nosso material impresso. Isto é esta atividade aqui que estaremos realizando, ok? Vamos começar? A nossa aula de hoje começa com a leitura deste texto. Quem será? Só observando o texto, a gravura, será que nós podemos identificar sobre o que está falando esse texto? Bom, na figura nós vemos um cachorrinho, né? E ele aparentemente está fazendo o quê, pessoal? Ah, ele está utilizando, olha só, alguns equipamentos de natação. Mas, peraí, um cãozinho que nada? E o título do texto? O título do texto começa O Cão e a Carne. O que será que o título do texto tem a ver com essa imagem? Vamos fazer a leitura? Vamos lá. Era uma vez um cão que ia atravessando um rio a nado. Levava na boca um suculento pedaço de carne. Porém, quando viu a sombra da carne na água, se confundiu e achou que aquilo era outro pedaço de carne muito maior que ia boiando. Rapidamente, ele largou o seu pedaço de carne que tinha e mergulhou no rio para pegar o maior. Nadou, nadou, nadou e nada achou. E ainda perdeu o pedaço que levava. Moral da história: quem tudo quer, tudo perde. Quem aí já conhecia esse texto? Isso, esse texto, qual será o gênero textual desse texto que nós lemos agora? Quem respondeu que é uma fábula, respondeu, ó, corretamente. Observando o texto, a estrutura do texto, nós podemos ver, né, que é uma fábula justamente porque bem aqui no finalzinho nós vemos a moral da história, né? E quando nós observamos, né, a moral da história, nós vemos que sempre vai estar escondido ali o quê? Um ensinamento para a nossa vida. Em algumas fábulas ele aparece assim, destacado com o título Moral da História, mas em outros textos ele não vai aparecer assim, ele aparece apenas lá no finalzinho do texto, ok? Vamos começar nossas atividades de hoje? Bom, falando na moral da história, a primeira pergunta, ela tem tudo a ver com a moral da história. Vamos ler? Qual dos provérbios, que são ditados populares a seguir, tem sentido parecido ao da moral da fábula acima? Então, nós vimos aqui o texto, nós vimos aqui a moral da história, né? Qual a moral da história? Quem tudo quer,
tudo perde, né? Então, nós vamos ver, primeiramente, o que significa esta moral da história, né? O cão da história, ele queria tanto o pedaço de carne que quando ele viu a sombra refletida ali na água, ele achou que tinha um pedaço muito maior e nadou para pegar aquele pedaço, mas na verdade ele tinha se confundido com a sombra. Então ele quis tanto alguma coisa, ele quis tudo para ele, né? E na verdade ele ficou sem nada. Vamos ver então qual desses ditados populares melhor se encaixa com a moral da nossa fábula? Letra A. Quem espera sempre alcança? Então, o cachorrinho ele esperou e alcançou o objetivo dele? Letra B. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Será que é isso? O que será que quer dizer esse ditado, né? Mais vale você ter pouca coisa do que você tentar conquistar mais e não conseguir. Letra C. Deus ajuda quem cedo madruga. Esse aí a gente escuta bastante, né? Que fala sobre a importância do trabalho. Será que esse texto ele está falando sobre trabalho, sobre dedicação no trabalho? Letra D. Filho de peixe, peixinho é. Será que o texto está falando sobre os filhotinhos aí do cachorrinho? Eu acho que não. Letra E. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Né? Então, esse ditado diz, né? Ele traz o ensinamento de que, independente da situação, se você tiver pelo menos algo para si, é melhor do que não ter nada, né? E no caso, na terra de cego, quer dizer que ninguém tem. Se a pessoa aparece lá com um olho, ele é considerado um rei, de tamanha a sua importância. Então, observem aí entre as 5 alternativas, qual dessas alternativas melhor se encaixa com a moral da nossa fábula, ok? Vamos para a próxima. Por que o cão largou o seu pedaço de carne? Ah, essa é muito fácil. Nós já até no entendimento do texto, nós falamos sobre isso. Então, na letra A, ele largou o pedaço de carne porque atravessou um rio procurando alguma coisa? Letra B, ele largou o pedaço de carne porque deixou que o pedaço menor fosse levado pelo rio? Letra C, porque ele ficou privado dos 2 pedaços de carne, então ele perdeu os 2, por isso ele largou o pedaço de carne? Presta atenção na alternativa. Letra D, porque julgou que o outro pedaço era maior? E aí, o que vocês acham? E letra E, porque ele queria mergulhar no rio para procurar o outro cão? A história está falando de outro cachorro? Pensem bem antes de responder. Vamos para a próxima questão. O texto foi escrito com o objetivo principal de. Então, lembrem-se, qual o gênero textual que é esse texto que nós trabalhamos hoje? Ele é uma fábula, né? Então, qual é o objetivo da fábula? Letra A, mostrar uma pesquisa. Então, está sendo apresentada uma pesquisa. Letra B, anunciar um produto. Está sendo vendido um produto. Letra C, transmitir um ensinamento? Então, na fábula está sendo ensinado algo? Letra D, dar instruções? Então, uma fábula é para te ensinar a fazer algo? Ou letra E, fazer uma propaganda? Então, no texto está sendo anunciado o produto? Pense bem em qual o objetivo do texto. Vamos para o próximo? Questão de número 4. O texto trata principalmente, ou seja, é o assunto principal. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre o tema do texto, que aparece sempre no título do texto ou no primeiro parágrafo do texto. No caso, nós podemos ver, né, o tema do texto, ou o assunto principal, no texto todo, inclusive lá embaixo, onde nós vemos a moral da história, ok? Então, o texto trata, letra A, da ambição do cão, letra B, da coragem do cão, letra C, da covardia do cão, letra D, da sabedoria do cão, ou letra E, da valentia do cão?
Preste atenção no significado de cada uma das palavras, para que você assinale a alternativa correta. O que é ambição? Ambição é aquele que quer tudo para si. O que é coragem? Uma pessoa destemida, que não tem medo de lutar. Covardia, né? O covarde, aquele que tem medo de tudo. Sabedoria é aquele que pensa muito antes de agir e age de uma forma correta, com sabedoria. E valentia é aquele valentão que não tem medo de nada e que enfrenta todo mundo. Então, pense bem, o texto trata principalmente do quê? Do que fala o texto? Já pensou aí um pouquinho? Se você já assinalou, muito bem. Se você ainda não marcou a alternativa, você pode pausar o vídeo e responder aí na sua atividade impressa e depois continuar, ok? Número 5. O fato principal que ocorreu na narrativa foi. Quando eu falo de fato principal, eu estou falando do principal acontecimento. Qual o acontecimento principal do texto? Letra A ponte que o cão atravessou? Letra B, a ponte que se quebrou? Letra C, o sentimento de orgulho do cão? Letra D, a sombra que o cão viu no rio? Ou letra E, o peixe que ele encontrou no rio? Então, qual que é o assunto principal? Ou seja, o acontecimento no qual gira todo o texto. Então, preste atenção nisso, ok? Podemos passar para a próxima? Número 6. O texto apresentado é... Então, nós já falamos lá no início da aula sobre o que trata o texto. Nós vimos também nas questões, né, que falam sobre o ensinamento principal, né? Então, qual o tipo de texto que nós trabalhamos hoje? Lembre-se, ele tem a moral da história. Letra A, é uma biografia? Letra B, é uma carta pessoal? Letra C, é um poema? Letra D, é uma fábula? Ou letra E, é um conto? Pense aí antes de responder. Lembrando que esse texto ele tem um ensinamento principal, ele tem uma moral da história. Então, qual o gênero textual que sempre vai trazer a moral da história? Seja ela explícita ali no texto, onde você olha e você percebe moral da história, ou implícita e escondida dentro do texto. Qual que é esse gênero textual que tem moral da história? Ah, eu sei que você já sabe, hein? Então anota aí. Número 7. O cão conseguiu o que queria? Vocês acham, né, que o cão, ele conseguiu o que ele queria? Ele viu o outro pedaço, a sombra da carne, achou que era um outro pedaço de carne, e aí ele foi e nadou para buscar o pedaço de carne. E aí, ele conseguiu o que ele queria? Sim, não. Por quê? Você precisa escrever aí. Você tem algumas linhas que você precisa escrever. Não adianta escrever apenas a palavra sim ou a palavra não. Você precisa responder a questão, ok? Número 8. Esta fábula nos ensina algo? O quê? Então, pensando lá na moral da história, né? Qual que é o principal ensinamento? O que essa fábula nos ensina? Olha aqui, eu vou ler para vocês a moral da história. Quem tudo quer, tudo perde, né? Então, uma pessoa que é ambiciosa, uma pessoa que quer tudo para si, será que ela vai conseguir tudo que ela deseja? Ou será que o pouco que ela tem, ela acabará perdendo? Então, pense bem na hora de responder a questão, ok? Estamos quase terminando. Número 9. Se você estivesse no lugar do cão, faria a mesma coisa? Por quê? Você ia fazer a mesma coisa? Se você visse ali no fundo do rio refletida a sombra da carne, será que você largaria o pedaço de carne que você tem para ir lá no fundo buscar o outro? Ou você seria mais esperto e logo perceberia que era apenas a sombra da carne que você já tinha? Então, pense na hora de escrever, ok? E o número 10, bem facinho também. Por
por que o cão largou o seu pedaço de carne para pegar o outro pedaço? Então, por que ele largou? Teve um motivo. Aí no texto diz que quando ele olhou para a sombra, ele viu o quê? Que era um pedaço de carne muito maior, né? Então, por que ele largou o pedaço de carne que ele já tinha conseguido? Espero que vocês tenham prestado muita atenção na aula de hoje, que vocês não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal do Movimento Aprender, ativar o nosso sininho para receber as notificações das aulas que nós postamos lá no nosso canal todos os dias, ok? E eu desejo para vocês uma semana abençoada e não se esqueçam, fiquem em casa. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!